Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e este é o nosso programa. Bora passar mais uma tarde juntos com muita informação, entretenimento, prestação de serviço aqui no nosso programa. Hoje nós vamos falar sobre carreira com uma especialista em LinkedIn. Quem tem interesse em levar a sua marca para o mercado internacional também deve ficar ligadinho aqui no nosso programa de hoje, porque a gente tem um expert no assunto. E a gente também vai entender como é que a gente faz para conquistar a dupla cidadania. Sabe por que é importante ter a dupla cidadania? Se você não sabe nada sobre isso ou se está buscando mais informações sobre esse assunto, continue com a gente, porque tudo isso você vê a partir de agora no nosso programa que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, uma ótima tarde para você. Muito obrigada pela sua companhia e, claro, eu já te convido a participar do nosso programa. A gente vai começar falando sobre dupla cidadania. Tem alguma pergunta sobre esse assunto? Já pensou viajar para outros países sem precisar de visto, por exemplo? Se você tem interesse nisso ou se você tem aí o sonho de viajar para algum país, eu vou te convidar para fazer a sua pergunta e também para contar aqui para a gente para onde você gostaria de viajar, hein? Que país você gostaria de conhecer? Você já conheceu algum país diferente? Manda sua foto pra gente, participe do nosso programa, ajude a gente a fazer o nosso programa, porque afinal o programa é nosso. Então manda sua mensagem aqui pro nosso WhatsApp no DDD 11, número 3337-5886. Você também pode assistir ao nosso programa, acompanhar o nosso programa lá no site da HIT, hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. Como eu disse, a gente vai começar falando sobre cidadania. A gente tem aqui a Juliane Oliveira, que é especialista em genealogia e história da família. Mais uma vez, bem-vinda, Juliane. Obrigada, eu agradeço o convite. Agradeço também o pessoal que está assistindo a gente. Muita gente ligou para o nosso escritório na semana retrasada, tirando dúvidas, falando mais sobre cidadania. Então, um abraço a todo mundo. Que bacana. Juliane, você esteve aqui, né? Como eu falei, eu estou te recebendo novamente. Faz só alguns dias, né? Duas semanas que você esteve aqui falando sobre árvore genealógica. Fez aqui, desenhou realmente pra gente, né? Como é que funciona, como é que se busca, como é que se começa a buscar uma árvore genealógica, como começa ali o desenho da árvore genealógica, né? E aí a gente convidou a voltar aqui, por quê? Porque a maioria das pessoas faz a árvore justamente em busca daqueles parentes estrangeiros, né? Para entender se lá nos antepassados tem alguém de outro país e a partir daí busca essa dupla cidadania. E por que que isso acontece? Porque essa dupla cidadania oferece benefícios, né, para essa pessoa. Exato. E aí, diante disso, eu já vou te perguntar quais são os passaportes mais poderosos do mundo? Hoje, o passaporte italiano é um dos mais poderosos do mundo, ranqueando aí junto com o passaporte do Japão, Coreia do Norte, mas ele te dá a oportunidade aí de 186 países para você poder visitar. Então, hoje, e ele já está nesse ranking há mais ou menos uns 4 anos, como um dos passaportes mais poderosos do mundo. Olha só, gente, não por acaso eu falei, né? Se você tem vontade de conhecer algum outro país, se você tem aí um passaporte italiano, tem a dupla cidadania italiana, pode entrar em qualquer país do mundo praticamente, né? Mais de 180 países, Exato. Então é praticamente todos os países do mundo que você pode visitar sem ter toda aquela burocracia de conquistar um visto, de ir atrás de um visto e ficar pagando também para ter esse visto, né, Juliane? A oportunidade legal é que você não só pode viajar para vários países, mas você pode viver em países da União Europeia. Então, Olha aqueles isso. que fazem parte desse bloco, você pode não necessariamente morar na Itália, mas se você tem o sonho de morar na Holanda ou de morar na França, de morar em Portugal, enfim, você tem essa possibilidade
possibilidade, através do passaporte italiano, de residir em outros países dentro da União Europeia. Não obrigatoriamente a pessoa vai embora para sempre, né? Mas quer morar ali por um período, viver uma nova experiência, fazer um curso, né? Também tem ali universidades que oferecem bolsa, não é? Exato. Esse é um grande benefício de você ter a cidadania italiana, né? Hoje, para você poder fazer uma pós-graduação ou estudar fora, tem um custo muito alto desse investimento. Mas como um cidadão europeu, esses custos são reduzidos a mínimo. Então, você consegue estudar fora, consegue uma bolsa como um cidadão europeu e consegue estudar de uma maneira que você não tem um limite do seu visto para que você volte ou não, porque você já é um cidadão alocado naquele país. Fora tratamentos de saúde, né, Juliane? Sim, isso é muito interessante porque a Europa em si, a gente tem, obviamente, o nosso sistema único e cada vez vai melhorando um pouco mais, mas a gente vê muito na Europa o tratamento preventivo. Então, quando eu morava na Itália, por exemplo, quando eu fiz todo o meu cadastro no sistema deles e tudo mais, acho que deu mais ou menos um mês que eu estava com a minha residência, eu já recebi uma cartinha do médico da família, que se chama lá, pedindo para fazer os exames, né, Papa Nicolau, exames que são exames que a gente faz da ginecologista e tudo mais, e dependendo da sua idade, eles vão requerer outros tipos de exame. Olha só que bacana. E eu vi até que se a pessoa tem, por exemplo, a cidadania italiana, né, ela pode, inclusive, fazer uma transferência da aposentadoria para lá e receber em euros. Existe essa possibilidade da transferência da aposentadoria, é bem interessante. No nosso canal a gente aborda bem especificamente esse item, né? esse item, mas pode sim fazer essa transferência, pode pegar a transferência da aposentadoria e ainda continuar trabalhando no país e alocar essas duas rendas que você pode ter. Eu fiquei bem curiosa sobre isso. Você pode explicar um pouco mais como é que funciona? A aposentadoria você vai, depois que você se tornar um cidadão italiano e você estiver residindo no país Itália, você faz esse pedido de transferência. É um pedido que você vai fazer via consular, então depois de todo o processo você vai fazer essa solicitação de transferência e a sua aposentadoria é transferida para aquele país de origem. Olha só, é bem bacana, né? São vários os benefícios. Acontece muito na Itália, alguns europeus vão trabalhar na Suíça, onde a moeda é muito mais alta e na hora de se aposenta em um outro país em que a moeda é um pouco mais baixa e consegue ter uma renda muito boa morando num país onde o custo de vida é um pouco menor. Olha só, é de se pensar, né? Por isso que a gente destaca os benefícios antes de falar, né, de todas as questões burocráticas, enfim, para fazer a dupla cidadania, justamente porque é muito interessante, enche os nossos olhos, né? Com certeza. Só de ter essa liberdade de ir e vir pelo mundo todo já é muita coisa, não é verdade? Eu acho que é interessante a gente ver agora muito falar na internet e na mídia que é a teoria das bandeiras, onde você pode, muitos cidadãos dos Estados Unidos tem dupla cidadania em um outro país onde a saúde é pública e usa desse benefício, viaja para lá, faz seus exames, sem ter esse custo de ter que ser feito em um país onde a saúde é paga. A Itália também te beneficia tanto a questão, né, as melhores universidades, as mais antigas que tem no mundo, a possibilidade de investimento, de comprar um apartamento, de comprar um carro com juros muito baixos. Então, existem esses benefícios de ter a dupla cidadania, né? É muito legal. E olha só, gente, Juliane é especializada na cidadania italiana, como disse, morou lá, né? Ela atua mais especificamente nessa área. E cerca de 30 milhões de brasileiros têm descendência italiana, né? E não por acaso a grande maioria busca essa dupla cidadania italiana. Só no consulado aqui de São Paulo, teve 8 mil cidadanias italianas concedidas no ano passado.
E esse número vem crescendo, né, Juliane? Sim, é importante lembrar que a cidadania italiana hoje, ela é a única que não tem limite de geração. Então, se você tem cidadania portuguesa ou se você tem cidadania espanhola, você fica um pouco limitado entre o seu avô e o seu pai e recorrente a que um reconheça para que você tenha esse direito. A cidadania italiana não, então você não tem limite de geração. Eu posso reconhecer sem que a minha mãe ou a minha avó tenham que reconhecer antes de mim. E isso nos beneficia nesse sentido de recorrer a esse processo. Passando um pouco esse ponto das 8.000 cidadanias aí do consulado, hoje o maior entrave dentro do consulado é a questão do tempo. São muitas pessoas esperando nessa fila. Então, elas acabam levando 10, 15 anos para ser chamada no consulado para fazer esse processo administrativo. Eu vi que até 17 anos, até 17 anos, exatamente. Eles estão chamando agora o ano de 2006, se eu não me engano. Meu Deus. Então, é bem difícil essa questão. Eles não têm braço para atender, né, 30 milhões de pessoas que têm esse direito à cidadania. A gente vem da Simonato trabalhando na contrapartida desses prazos. A gente faz o processo judicial. Este processo judicial, ele vai contra essas próprias filas do consulado, porque a lei rege que o máximo que você pode aguardar para o seu reconhecimento de cidadania são 2 anos. Então, 17 anos numa fila que você não sabe se vai reconhecer ou não é uma incerteza do seu direito. Então, a gente trabalha com os processos judiciais contra a fila, que são processos que podem levar até 2 anos, porque eles são regidos por essa lei. E aguardar 17 anos para usufruir desses benefícios, ninguém merece, né? Porque imagine só que você se inscreva hoje, não tem filhos, e a vida acontece nesses 17 anos. E aí, quando você for chamado, você não inclui nem a sua nova vida que aconteceu nesse período. Já mudou tudo, né? Já pode ter mudado tudo, né? Exato. Não obrigatoriamente, mas pode ter mudado tudo. E aí, é por isso que é tão importante a árvore genealógica, né? Eu mesma, eu não acredito que eu tenha nenhum parentesco italiano. Mas vai que meu marido tem. É verdade. Não é? Dá para eu também sugar aí, né, esse benefício? Sim, existe a possibilidade, depois do reconhecimento da cidadania, que o cônjuge dê esse direito ao outro. Então, se o seu esposo reconhece a cidadania, você pode depois fazer a naturalização. Você pode se naturalizar, atendendo os pré-requisitos. É um pedido feito todo online, via através do próprio AIRE do seu cônjuge. E você pode pedir esse reconhecimento da cidadania. Para a pessoa que está acompanhando a gente, Juliane, e gostaria de saber se de repente tem algum parente italiano, né, para ter esse passaporte, né? Mais fácil para a gente aqui no Brasil ter um parente italiano do que um japonês. Né? Apesar que o Japão é a 2ª maior imigração, a maior comunidade japonesa hoje está Mas no aí Brasil. A gente sabe, normalmente a gente sabe que tem ali um antepassado japonês, italiano não obrigatoriamente. Eu também descobri a minha italiana, não imaginava, eram todos portugueses. Fui fazer uma investigação, como eu falei para vocês no programa anterior, e eu descobri que tinha um italiano no meio. Olha aí, tá vendo? Então, aí é o primeiro passo, então, para quem quer descobrir, para dar andamento, então, para dar entrada numa possível cidadania italiana, seria fazer a árvore genealógica. Isso, para quem não assistiu o nosso programa, tá online no YouTube, né? Pode ir lá procurar o programa que a gente falou sobre a árvore. Hit TV ao vivo lá no YouTube, você consegue rever os nossos programas. E aí você já vai aprender a fazer a sua árvore. Depois de feita a sua árvore, você já vai ter ideia dos documentos que você precisa pedir no cartório. É muito importante, e aqui vai a dica para o pedido desse documento. Peça o documento de inteiro teor digitado. Anote aí no seu caderninho, porque esse documento é o que vai servir para fazer a parte do reconhecimento de cidadania. Então, é necessário casamento, nascimento, casamento e óbito de quem compõe essa linha direta. Então, se o cônjuge não é parte da linha sanguínea do italiano, não preciso do nascimento nem do óbito dele. Só o casamento já faz parte dessa composição. Aí, com esses documentos em mãos, a gente pode começar tanto fazer a busca na Itália do documento italiano, né, quanto iniciar o processo de cidadania.
Repete o nome do documento, por favor. É um documento, é uma certidão de inteiro teor digitado. O que significa isso? Quando você nasce, alguém escreve num livro tudo o que aconteceu naquele dia, aquele fato, que é o seu nascimento. Você sai do cartório com uma certidão de breve relato. É um breve relato do seu nascimento. Quando você vai ao cartório e pede uma certidão de inteiro teor, ele vai digitada, né? Ele vai transmitir tudo que está escrito naquele livro para um documento digitado e impresso para que você possa ter essa certidão completa. E é claro que a agência vai seguir todos os passos lá corretamente, como a gente acabou de falar, né? Vai seguir todo passo a passo corretamente, não vai ter nenhum problema maior, porque já está acostumada, né, a fazer todo esse processo e vai provavelmente conquistar, né, o resultado, né, ter aí o documento em mãos muito mais rápido. Para a agência mesmo, quais são os passos? Depois que se tem esse documento, quais são os passos até chegar lá? Com os documentos em mãos, mas a certidão italiana, a gente precisa fazer uma análise desses documentos. É importante entender que quando tantos italianos, né, portugueses, enfim, a gente tem uma diferença de língua. Então, imagine que naquela época, quem trabalhava no cartório fazia só até o 4º ano completo. Então, já não tinha tanto conhecimento da língua e muito menos da língua italiana. A maioria dos italianos que migraram para trabalhar nas lavouras e tudo mais, eles eram analfabetos ou semi-analfabetos. Então, você imagina um italiano que não fala a língua, dizendo para a pessoa do cartório tudo que ele precisa que seja registrado e devolvendo esse documento sem que ele consiga ler se está correto ou não. Então, a análise é necessária para isso, para a gente pontuar os erros. Depois da análise, a gente tem a correção desses erros pontuais, os que são passíveis à correção. Feita essa correção, a reemissão destas certidões que foram corrigidas, porque nem todas passam por correção. E com isso a gente tem os documentos prontos na mão para que eles possam ser feitos a tradução, apostilamento e ingresso com o processo no Tribunal de Roma. Tem um documento muito importante que é pauta para uma outra situação, que é a CNN, que é a certidão de não naturalização do seu italiano. Hoje ela é emitida através do site do Tribunal de Justiça. Tá certo. A gente falou aqui da árvore genealógica, eu vou recapitular aqui. A gente tem uma imagem daquele dia, daquele programa, né, que nós fizemos, em que Juliane realmente, literalmente, desenhou pra gente ali a árvore genealógica, né? Então, se você quiser rever, para ter aí todos os detalhes, né, de como fazer a sua árvore genealógica, entra lá no YouTube, Hit TV ao vivo. Você vai conseguir ver lá nos vídeos esse programa. Então, você já tem aí essa imagem, só para você ter uma noção, né, de qual seria o programa que você deve escolher, tá? Então, é esse programa aí que a gente fez naquele dia, né? Faz pouco tempo, foi agora, 2 semanas atrás. Você já vai ter lá esse vídeo. Tem todas as nossas redes sociais aí na tela para você dar uma olhada também, para que você possa acompanhar, para que você possa seguir. E ali no final a gente tem o site da HIT e o YouTube também, para que você possa entrar e acompanhar, né, resgatar esse programa e pegar todos os detalhes aí que a Juliane trouxe pra gente naquela data, porque hoje o assunto é outro, né, Juliane? Hoje a gente está falando realmente da cidadania, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com fraudes, né? Sim. A gente sabe que até famosos estão caindo em fraudes. A gente teve o caso do Rodrigo Faro, apresentador, por exemplo. Sim, esse é um caso bastante específico que deu pauta para várias discussões no mundo da cidadania. Quando você vai fazer um processo de cidadania, eu acho que para qualquer serviço que você for contratar, é necessário que você tome cuidado com algumas coisas. E quais são essas coisas que eu indicaria, né? Procure saber se a empresa que você contratou é uma empresa idônea, procure no Reclame Aqui, procure o CNPJ dessa empresa, veja se ela tem um endereço fixo, porque às vezes, hoje muito disso, né? As pessoas trabalham home office, às vezes tem uma empresa que não tem um escritório. E quando a gente fala de cidadania, é necessário você ter um contato. Às vezes o cliente quer ir pessoalmente entregar a pasta dele com os documentos dele. Então, a primeira coisa que eu indico é, veja qual é o histórico dessa empresa.
Hoje temos Instagram, YouTube, as pessoas se vai muito por, ai, tantos seguidores, né? Não é isso, a gente está falando de um trabalho sério que tem um custo médio alto, então é preciso se preocupar com isso. E cidadania é burocracia. A gente precisa entender que não se faz cidadania italiana ou portuguesa em 3 meses. Não dá para falar que, não, me dá seus documentos, sua cidadania vai sair em 1 semana, em 1 mês eu estou te entregando o que você precisa. Não funciona assim. É um trabalho que exige excelência no que você vai ver, no que você precisa analisar. O processo judicial pode levar uma média de 2 anos, até 2 anos. Então, não se faz cidadania rápido desse jeito. Fez a cidadania, porque depois o que acontece? A Itália é um país que já sofreu com as questões da máfia, eles têm hoje uma grande auditoria em várias coisas. E o maior problema de você fazer cidadania com uma empresa que você não conhece o que ela está fazendo é no futuro você passar por uma situação como essa, né? Eu desconheço o caso em específico do Rodrigo Faro, mas acredito que foi vendido uma coisa para ele que burocraticamente não é desse jeito. E quando esse comune da qual fez esse processo foi fazer auditoria nos processos de cidadania, o dele também estava incluso dentro desse processo e sofre auditoria. O que acontece se você cai numa fraude? Se essa fraude acontece a nível Itália, a sua cidadania é suspensa. E aí você precisa recorrer todo esse pedido novamente. E aguardar todo o tempo novamente, Todo né? o tempo novamente. Então, aquilo que ficou fácil vai ficar talvez um pouco mais difícil. Então, é importante esses dados, é importante você ter uma reunião com a pessoa que vai te apresentar as partes da cidadania. Você não precisa saber todo o processo, a assessoria está aí para fazer esse trabalho, mas você precisa ter entendimento desses prazos, ter essa realidade do que acontece num processo. Precisa ter esses esclarecimentos. Senão, lá no futuro, você pode sofrer um processo italiano, sendo que você desconhece o que estava acontecendo. Juliane, eu vou pedir para você já trazer também que outros alertas, né, você precisa passar para aquela pessoa que está acompanhando a gente, que realmente tem interesse, né, em ter essa dupla cidadania, que outras informações e outros alertas é importante você trazer aqui? Eu acho que a parte mais importante é assim, conheça os seus documentos. Você não precisa conhecer sobre cidadania por inteiro, mas você precisa conhecer os seus documentos, os que você vai emitir. Então, quando você emitir esses documentos, confirme que os nomes dos avós estão corretos, que o nome dos pais estão corretos. Às vezes a gente tem cliente, é engraçado isso, mas às vezes a assessoria não está atenta a isso. Então, a gente recebe os documentos e vai fazer aquela batida antes da análise. E aí eu vejo e falo, olha, vai ter que devolver esse documento para o cliente, porque ele emitiu a certidão de uma pessoa que tem o mesmo nome, só que os pais são diferentes, porque não se atentou aos seus próprios documentos. Antigamente, os italianos, eles colocavam assim, nascia o primeiro filho, se chamava Giuseppe Primo, porque era o primeiro. Aí vinha a falecer essa criança, não vingava. Aí quando nascia o segundo filho, o homem, ele ia se chamar Giuseppe Secondo, porque ele era o segundo. Uhum. Então, às vezes, a pessoa busca esse documento, não tem esse entendimento, porque não vê suas próprias certidões e aí chega com essa certidão. Ou, às vezes, o italiano teve 2 filhos e cada um teve um filho querendo homenagear o pai. Aí um ficou Giuseppe Primo, Giuseppe Secondo. Aí, na hora que você vai buscar no cartório... Não é o mesmo sobrenome. Não é o mesmo sobrenome, não é o mesmo nome composto e aí você acaba tendo essa perda desse tempo dentro da certidão. Então, se você sabe que os seus documentos estão corretos, se você chegou até o seu italiano, tem essa informação, a pasta é sua, o reconhecimento de cidadania é seu. Vai caber a assessoria passar agora para você os prazos para poder seguir esse fluxo do processo. Então, acho que é muito importante hoje, a gente tem um problema no mercado que as coisas às vezes são muito robotizadas. Então, você contrata um serviço, quando você contrata, você fala com alguém, essa pessoa te dá toda a ideia do que é aquilo, toda a magia que vai acontecer, só que na hora de executar aquilo, você não tem um contato dentro do operacional, você não tem um endereço que você possa se dirigir,
você não tem um telefone de alguém que você possa ligar e isso vai gerando para você entraves dentro desse processo. Então, procure saber quem é a empresa que você está contratando. Hoje a gente tem vários canais aí na internet, a gente tem o Reclame Aqui, que você pode entrar e consultar a empresa, você tem o CNPJ que você pode baixar, você tem o site de processos que você pode ver o que essa empresa tem. Então, faça isso, entenda qual o mercado que a sua empresa está atuando e se ela é uma empresa com uma índole ilibada. Porque para lidar com o processo, e a gente está falando de uma pessoa que vai ter a responsabilidade do seu processo lá na Itália. Então, você precisa estar seguro do que vai acontecer ali. E a dica que eu dou principal é assim, quando você quer fazer esse processo, muita gente se reúne com a família para que faça esse processo. Eu acho isso incrível, porque não sei se dá briga, se dá confusão, eu sei que eles conseguem. A gente tem famílias hoje com 96 requerentes, então são 96 pessoas vivas ali que querem fazer a cidadania lidando com esse processo. E um já ajuda o outro, né? Um consegue buscar uma informação que o outro não conseguiu. Ajuda financeiramente Ajuda também, financeiramente e em si cada um se ocupa de uma parte do processo para validar as informações. Então, quando você tem um grupo familiar que quer fazer a cidadania, pegue os orçamentos das empresas, se reúna com esse grupo, exponha, coloque em votação para que vocês consigam não se estressar no decorrer do processo. Porque está todo mundo atrás do mesmo objetivo, Exatamente. né? E você falava justamente da empresa, né? É importante que a empresa seja idônea e também é importante que essa empresa tenha real conhecimento da história e da cultura do país, né? Eu achei muito interessante essa informação que você trouxe pra gente do primeiro e do segundo. E deve ter muita coisa assim, né? Que realmente se confunde ali no meio da história porque é coisa do passado. Eu falo... E que faz parte da cultura. Sim, faz parte da cultura. Eu falo muito que hoje eu não atuo contra cidadanias porque nós somos especialistas em cidadania italiana. Então, eu estudei história da Itália, estudei paleografia, que é a escrita. Então, tem muitas coisas que você, às vezes, a própria pessoa não sabe da família. A gente teve um caso muito bonito que o cliente não encontrava o documento italiano e a gente descobriu que ele era órfão. Olha. E aí, dentro dos documentos que a gente recebeu, o documento do recebimento na roda dessa criança tinha metade de um santinho em vermelho. E aí as meninas, nossa, do escritório, né? Nossa, que interessante, o que quer dizer isso? E eu, como estudei história, falei, gente, isso quer dizer que quando essa mãe deixou essa criança na roda, ela tinha intenção de buscá-lo, porque ela deixou metade de um santinho para ele, para que depois ela retornasse e buscasse essa criança. Então tem muitas histórias e essas histórias, elas às vezes não são vívidas para os próprios requerentes, tanto que quando a gente contou, o requerente falou, nossa, eu nunca imaginei que esse imigrante, essa pessoa que faz parte da minha origem, tenha passado por esses problemas, por essas dificuldades. E olha só, é nostálgico, né? A pessoa fica imaginando, ela fica pensando, nossa, olha, isso faz parte da história dela. Faz parte da daquele nossa... antepassado, né? Já que eu falo para a que... Itália não tem aí geração para você conquistar a cidadania. Mas é muito legal saber das histórias, né? Eu falo que a história, o passado, ele define muito o que a gente vai se tornar para o futuro. Então, eu tenho clientes que estão tirando a cidadania hoje e eles estão fazendo esse processo inverso, né? Olha, o meu italiano, ele migrou para o Brasil, ele formou família e agora eu estou pegando a minha família e estou imigrando de volta. Olha que bacana, é muito legal. Gente, vou deixar mais uma vez, então, aqui o Instagram da Simonato Cidadania, que a Juliane representa, @Simonato Cidadania, que é o Instagram que aparece aí na sua tela. Também tem o WhatsApp, DDD 11, número 3804-6072, 3804-6072, Instagram não, o WhatsApp, para que você possa entrar em contato, tirar suas dúvidas. Você disse que o pessoal entrou em contato, né, para tirar as dúvidas. Tá aí, então, na tela, se você também tem dúvida sobre dupla cidadania, entre em contato lá com o pessoal da Juliane. Juliane, mais uma vez eu te agradeço, nosso tempo já acabou. Eu agradeço o convite, um beijo para todo mundo. Espero que todo mundo vá buscar sua cidadania italiana para poder ter essa possibilidade de viajar pelo mundo, conhecer outros lugares, ser um cidadão. Eu digo pela minha experiência, ter dupla cidadania
me dá vários benefícios, mas o que eu mais gosto é que quando está frio no Brasil, eu vou para a Itália, que está quente. E quando está quente, quando está frio lá, eu estou aqui. Esse ano não consegui fazer isso, mas o ano que vem, se Deus quiser, vou passar o inverno brasileiro no calor europeu. Olha, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Não tem essa possibilidade, mas... Juliane, eu vou pedir para você deixar aqui uma última dica de ouro para o nosso telespectador. Tá Pode bem. ser? Pode ser. Por favor. Bom, minha dica para vocês é: não deixe que as coisas mudem, não deixe que a opinião do outro, vocês vão encontrar muita gente falando, tem limite de geração, não dá para fazer. Procure uma empresa séria, procure entender um pouco de cidadania, não deixe que esse direito, ele faça com que você perca essa oportunidade. É isso aí, obrigada mais uma vez, tá? Bem, agora a gente vai para um breve intervalo e já já a gente volta com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta aqui no nosso programa. Você que está aí chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso programa. A você que já está desde o começo, muito obrigada pela sua companhia. A gente chegou falando hoje sobre dupla cidadania, quais são os benefícios que a dupla cidadania pode proporcionar a você que está em casa acompanhando a gente, né? E a gente segue falando ainda desse mercado internacional, das possibilidades além das fronteiras do Brasil. É isso mesmo, se você tem uma marca e aí você quer expandir a sua marca, levar a sua marca para o mercado internacional, essa entrevista que a gente tem aqui agora é para você. É isso mesmo. Tem alguma dúvida sobre isso? Poxa, eu tenho aqui um negócio, eu gostaria muito de levar esse negócio para fora do país. Será que é possível? Será que é muito caro? Quais são as possibilidades? Será que eu preciso de visto? Será que eu preciso ter dupla cidadania? Será que eu preciso de um passaporte internacional? Bem, a gente tem aqui um expert no assunto que vai falar tudo pra gente. É o Igor Moy, ele é estrategista de mercado internacional. Muito bem-vindo, Igor. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso, viu? Obrigado, obrigado. Quem está em casa, muitas vezes, né, pensa, né, aquele empreendedor que está em casa, ele pensa, poxa, já é difícil empreender aqui no Brasil, imagine lá fora. É isso mesmo ou não? Lá fora é melhor? Eu digo o seguinte, Clara, a questão de, quando a gente fala lá fora, e eu vou tentar entrar um pouco especificamente nos Estados Unidos, que é o nosso mercado de atuação, posso trabalhar em alguns outros mercados, mas especificamente nos Estados Unidos. Sim, é melhor lá fora. Então, respondendo direto e objetivamente, sim, é melhor lá fora, porque existe uma máquina que funciona. Então, os recursos onde são aplicados, eles são mais objetivados, os impostos pagos, eles são direcionados da forma correta. Então, quando essa engrenagem, ela gira de uma forma otimizada para gerar resultados para o bem de todos, então funciona mais fácil. É isso, eu dei uma entradinha ali no site da empresa, né, de vocês, e eu vi que, no caso, né, você já atua há 25 anos, Isso. né, nesse mercado, desenhando e aplicando estratégias aí para empresas, nos negócios aí que buscam crescimento dessa maneira objetiva no mercado global. Mas eu vi que você já atuou em 50 países, é isso? Exatamente, direta e indiretamente, fazendo negócios em mais de 50 países. Então, nossa atuação ela vai de indústrias que vão de ferrovia, automotivo, a varejo, a skincare. Então, ou seja, a gama é muito ampla e sempre atuamos em mercados internacionais que também atuam em todos os continentes. Atua em 50 países e a gente pode... A especialidade de vocês, no caso, seria nos Estados Unidos, Exato. né? E aí a gente pode dizer que seria o mercado mais promissor? É a maior economia do mundo. É, né? Então, é o que eu falo para todos os clientes. Todo mundo quer ir para os Estados Unidos porque lá gira. Lá onde a economia ela roda, onde tem dinheiro. Então, onde todas as empresas do mundo estão lá de alguma forma. Ou elas nasceram lá, ou elas atuam lá de alguma forma. Então, é um mercado onde todos querem atuar.
Então, por isso que a gente usa os Estados Unidos como a maior referência, por ser a maior economia comercial do mundo. E você, Igor, acaba de falar, né, que trabalha aí ou presta serviços, né, para pequenos e grandes negócios. Isso. Mas qualquer ramo pode realmente se dar bem ali nos Estados Unidos? É uma pergunta que a gente recebe com frequência, claro, e ela é importante o seguinte: sim, qualquer ramo é possível, porém é necessário que haja um estudo objetivado desse negócio. Então, vamos dizer que nós vamos vender copos de vidro. Sim, há um mercado de copos de vidro lá. Os Estados Unidos têm 300 milhões de habitantes, então eles têm habitantes de todos os países do mundo, é uma das potências que mais recebem imigrantes, então onde há desejos de todas as pessoas, então há público para tudo. Eu consigo vender a bicicleta, eu consigo vender o carro, só que quando o mercado é mais competitivo, fica mais difícil vender. Então, o trabalho de estruturação, um trabalho de análise de mercado é o mais importante antes da atuação. Sempre que nós chamamos os nossos clientes, ou quando somos procurados pelos nossos clientes, o objetivo principal é fazer a adaptabilidade daquele produto ao mercado americano. E sempre há match. É isso aí. Eu estava vendo alguma coisa sobre o tema, né? E eu vi assim, muita gente vai para os Estados Unidos, né? Com aquele sonho americano, e aí vai com visto de pouco tempo, né? E acaba trabalhando como as mulheres muitas vezes vão trabalhar como babá, né? Vão cuidar de criança. Exato. Muita gente vai trabalhar em lanchonete, vai trabalhar como garçom, enfim, esse tipo de trabalho, né? Mas eu vi que é muito importante que essas pessoas, principalmente, já pensem em abrir um negócio ali. Sim. Os Estados Unidos é o maior mercado que te incentiva ao empreendedorismo. Então, as pessoas, elas procuram, e a gente brinca muito, que o brasileiro tem um pouco da síndrome do vira-lata. Então, ele já vai buscar lá o subemprego. Porque ele sabe que aquilo vai gerar um retorno para ele. Ele vai ganhar dinheiro fazendo isso. E mais vai ter porta aberta. Ele vai... Não necessariamente, né? Ele precisa primeiro entrar no país. Então, algo que nós diretamente não fazemos, porém temos parceiros que ajudam nas questões migratórias, eu jamais sugiro que um cliente ou uma pessoa fique ilegal nos Estados Unidos. Então, a porta de entrada tem que ser a porta principal. Então, trabalhe, busque qual é a melhor forma de você entrar lá com vistos legais, formas legais. A gente havia até conversado sobre questão de investimento, existe vistos de investidores, mas existem outras maneiras também, outros tipos de vistos, que há uma lista enorme de advogados de imigração, eles conseguem estudar cada caso e entender qual que é a melhor maneira de uma pessoa migrar para os Estados Unidos. Ultimamente tem até sido mais rápido do que se imaginavam, está tendo uma demanda muito grande. Os Estados Unidos, por estar crescendo em constante, né, velocidade, ele está sempre abrindo portas para a mão de obra específica. Então, quanto mais específica for a sua mão de obra, mais fácil pode ser a sua entrada lá, com o Green Card. E isso facilita muito aos seus negócios. E aí, quando eu volto no assunto da síndrome de vira-lata, é porque as pessoas elas têm crenças limitantes, que elas já vão chegar lá achando que só tem isso para fazer. Por essas pessoas têm capacidade de fazer coisas muito maiores e que podem lá inovar, e nós havíamos falado na arte, no esporte, nos negócios. Então, há possibilidades de tudo lá. É isso, porque enquanto a gente estava aqui no intervalo, eu conversei aqui um pouquinho com o Igor, né? E eu falei, poxa, Igor, aqui no nosso programa a gente recebe tanta artesã, né? Tanto artesão, né? Com trabalhos lindíssimos aí na arte, né? Das mais diversas. Tem espaço para os nossos artesãos lá nos Estados Unidos? Dá para empreender na arte lá nos Estados Unidos? E aí você me disse, tem espaço para tudo, né? Tem espaço para tudo. Inclusive na arte, existem hoje artistas de rua, profissionais de grafite, que estão conseguindo espaço lá nas grandes cidades. Então, artistas plásticos que estão começando a expor suas obras, que estão montando galerias. Então, há possibilidade, sim, todos os campos. E é um mercado promissor, é um mercado em crescimento também, assim como
todos os outros ramos, né? Em todas as indústrias. Legal. E aí vamos colocar aí, né? A pessoa, ela é empreendedora aqui no Brasil e ela tá te ouvindo lá do outro lado, né, da TV, lá em casa, e ela fala assim, poxa, já pensou se eu abrisse ali um negócio nos Estados Unidos? Então vamos começar falando primeiramente, né, já que o nosso assunto era cidadania, né? Sim. É preciso ter um passaporte especial? Como é que funciona para que a pessoa consiga, né, assim, entrar de uma forma legal, né, como você disse, né? É importante que a pessoa entre de uma forma legal ali no país. Que tipo de documentação ela precisa ter para dar início aí aos processos para abrir o seu negócio nos Estados Unidos? Hoje em dia, um cidadão brasileiro, ele pode ir nos Estados Unidos e com o seu passaporte brasileiro já abrir uma empresa lá. Olha só. Então, não existe muita burocracia para você abrir a sua empresa nos Estados Unidos. Você precisa, para gerar o negócio e dar continuidade, me desculpa. Imagina, não tem problema nenhum. Depois você fala sobre isso. Só para eu entender, a gente até questionou esse ponto aqui no intervalo com a Juliane, né? Você disse que nos Estados Unidos não precisa de nenhum passaporte inicial. Especial, não precisa de nenhum passaporte especial. Já se fosse para abrir uma empresa na Europa, o visto, a cidadania, no caso italiana, seria primordial, né? Exatamente. Então, nos Estados Unidos, você consegue abrir uma empresa sendo um cidadão brasileiro. Você vai precisar de um representante legal, local, assim como no Brasil, acho que para algumas formas são semelhantes. Porém, para você desenvolver um negócio e ter alguma coisa girando, buscar crédito, sim, você precisa ter de alguma nacionalidade ou residência, alguma forma legal. Porque a construção do crédito nos Estados Unidos também é um outro fator que exige tempo, exige recursos, exige talvez algum tipo de investimento. Então, a gente fala que um trabalho para você iniciar uma empresa nos Estados Unidos, ele demora um pouco tempo. Então, ele tem que começar aqui no Brasil. Então, todos os clientes que nos procuram, a gente inicia todo o processo aqui. A análise, a pesquisa, para você saber onde o seu produto vai ser melhor adequado, onde o seu produto vai ser melhor alocado, onde ele pode se iniciar. Então, esse trabalho, ele já vai iniciar enquanto essa pessoa está aqui no Brasil. E depois, quando for para os Estados Unidos, você já vai ter, em paralelo, estar montando a sua empresa, vai estar buscando um processo de imigração. Então, é um trabalho que, se você for entrar de supetão, ele é um mercado muito competitivo. Então, você corre um risco muito alto de não ter sucesso. Então, é muito importante que inicie-se esse trabalho. A metodologia que nós desenvolvemos para negócio, ela chama DEAL. O método DEAL, o mais importante é o D, que é o D da decisão. E depois da decisão vem o E, que é o da estratégia. Depois é o A da aceleração e o L do legado que você vai deixar. Então, praticando esses passos, que o mais importante é a decisão. Aí, a partir da sua decisão, por que eu falo decisão? Porque aquele momento que você fala, eu quero ir, você já está pensando em todas as possibilidades, todas as hipóteses que vão te dar a entrada lá. E, questões legais, questões fiscais, tudo isso que é burocrático. Sim, claro. Então é muito assim, é muito mais fácil se eu for um cidadão americano? Sim, é muito mais fácil. Se eu for um residente americano, detentor de green card, onde eu já tenho um Social Security Number, sim, é muito mais fácil. Porém, 80% a 90% dos empresários brasileiros que estão lá não são. Então, eles montam uma empresa lá nos Estados Unidos, normalmente é uma filial da empresa que eles têm aqui, e a partir de um ano dessa empresa ativa, eles conseguem fazer solicitações de transferências de funcionários. Que aí esses funcionários podem entrar com um visto L1, que é um visto de trabalho. Ele é um visto temporário. Então, e isso é uma das hipóteses. Existem N alternativas. Então, porém, ele vai primeiro, depois ele começa a levar um monte de brasileiro. Exatamente. E é muito nisso. E nesse um ano, ele já estudou o mercado, ele já analisou o que ele precisa para o produto dele entrar no mercado, se precisa de uma linha de produção, se vai ter todo o processo, que é um pouco demorado. Então, e aí eu volto naquela questão de, se a pessoa ainda for especialista num produto,
aí o acesso dele fica muito mais fácil. Aí ele decola também. Sim, sem dúvida. Né? E aí, a gente falava, né, sobre todas essas questões, e aí a gente tem tudo isso, mas assim, você disse, né, as leis são diferentes em cada estado. Sim. É muito diferente? Não são... A primeira coisa, assim, seria a pessoa justamente definir em qual estado ela quer abrir um negócio? É muito importante isso, Clara, porque não são muito diferentes. Vamos dizer que talvez a Califórnia tenha algumas questões ambientais que sejam um pouco mais restritas e mais burocráticas e mais difíceis e caras do que outros estados. Eu vou dizer especificamente, as grandes empresas americanas estão situadas no estado de Delaware. É um estado pequeno, que não tem representação, porém ele aloca as principais empresas americanas, devido a benefícios fiscais. É um estado que não cobra impostos estaduais, que tem alguns outros benefícios. Então, existem essas possibilidades entre os estados. A Flórida, que é um estado que recebe a grande maioria dos brasileiros, a gente fala que é a porta de entrada dos brasileiros, a Flórida ela não cobra imposto estadual. Ohio, que é um estado onde nós abrimos a nossa empresa, já pagamos um percentual ao estado. Então, existem esses benefícios. E aí, existe o estado, existe o condado, existe a cidade, existe a União como um todo. Então, esses estados, eles variam não só nessas leis de negócios, de abertura de empresas, de questões tributárias, mas entre diversas outras leis. E aí a gente conversava também, né, sobre a pessoa empreender na arte, etc e tal, né? Talvez quem está em casa assistindo pense, né? Mas é preciso ter muito dinheiro para investir dessa maneira. É preciso ter muito dinheiro para investir dessa maneira? É muito relativo. O que é muito dinheiro, né? Mas vamos lá. O visto de investidor, que é o visto de $1 milhão. Sim, esse visto é muito dinheiro, né? E são poucas as pessoas que usam. Muitos advogados de imigração vão falar, você não precisa investir $1 milhão para vir para cá e trazer sua empresa. Vamos montar um business plan e vamos ver o que esse business plan exige. Então, em alguns casos, 50 mil, 100 mil, porém, é um processo em paralelo. Esse business plan precisa ser aprovado para que a pessoa receba o green card e aí sim possa começar esses investimentos. Esse empreendedor obrigatoriamente precisa morar lá, não? Não necessariamente. Não necessariamente. Você disse que o processo começa aqui do Brasil, né? Exato. Mas depois ele precisa se mudar, não? Se ele estiver buscando em paralelo a esse negócio o green card, ele vai precisar passar mais de 6 meses lá. Então, para ter esse documento já em mãos e depois ele pode ficar fazendo... Ele fica, Então, esse normalmente, vai e vem, né? O perfil do empresário que está buscando isso, ele já sabe que é uma pessoa que vai ter que entrar e sair. Porque muito dificilmente ele é um empresário que largou tudo aqui e foi para lá. Porque esse cara que largou tudo, vamos lá, vendi uma empresa e já ganhei muito dinheiro, ele já vai para lá com a intenção de morar. E aí ele chega lá primeiro e depois que ele vai ver o que ele vai fazer, porque ele já vendeu o negócio dele aqui. Agora, essa pessoa, esse empresário que está operando, seja um artista, um autônomo, ele está já operando com alguma coisa aqui, ele quer levar isto para lá, aí sim, ele sabe que ele vai ter que fazer esse trânsito. No ano que eu mudei para os Estados Unidos, eu fui para lá 18 vezes. Olha. Então, tinha meses que eu ia 2 vezes. Então, exatamente por ter esse trâmite. O processo transitório, ele não é simplesmente ir e mudamos. Não, para fazer uma coisa muito bem estruturada, é preciso você levar tempo, dedicar tempo e planejamento. Por isso que eu falo muito na decisão. Então, para montar a sua estratégia, você tem que ter a decisão bem montada. A decisão e também ter todo esse apoio, né? Todo esse suporte, Sem né? dúvida. Porque realmente não é uma coisa simples, né? Não. Para qualquer pessoa, né? Não é. É importante contar realmente com o apoio de profissionais como Sem você, dúvida. né, Igor? Sem dúvida. Eu vou deixar o seu Instagram, nosso tempo chegou Já ao acabou? fim. Eu vou deixar aqui o seu Instagram, é o @IgorFurlanMoia, como aparece aí na sua tela. Tem o site também da empresa 160R Solutions, ou 160R. 160R Solutions. E é muito interessante que é 160R, porque nós precisávamos encontrar o nome rápido e os 1, 6 e o 0 é Igor, né?
Então ficou 160R e Solutions, porque nós realmente encontramos soluções para os nossos clientes. Como a gama de indústrias é muito variada, então aparecem oportunidades em todos os sentidos. É isso aí, é esse site que aparece aí na sua tela. Igor, adorei, obrigada, viu? Obrigado você. Pela sua presença Valeu, aqui, trouxe muito informações muito importantes pra gente. A você que está em casa, né, e que gostaria de levar o seu negócio para o exterior, estão aí as dicas do Igor. A gente falou de negócios e a gente segue no próximo bloco falando de carreira. É isso mesmo, a gente tem uma especialista em LinkedIn aqui e ela vai contar pra gente como é que a gente dá um up aí no nosso LinkedIn pra gente ter aí uma recolocação profissional, uma colocação profissional, mudar a nossa vida. Fique com a gente que nós voltamos em poucos minutos. Já estamos de volta com o nosso programa. Muito obrigada pela sua companhia. Seja bem-vindo, você que está chegando agora. A gente já falou de um monte de coisa boa aqui no nosso programa. Falamos de dupla cidadania, sobre empreender lá nos Estados Unidos e em outros países do mundo. E agora a gente segue falando de carreira. Vamos falar de LinkedIn. É isso mesmo, se você busca aí uma colocação profissional, uma recolocação profissional, você precisa saber usar o LinkedIn. Será? Bem, quem vai explicar pra gente é a Carol Moia, que é criadora do Método Link e também autora do livro Como Ampliar Seus Negócios Através de Conexões. Carol, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Prazer te receber. Prazer é todo meu, uma honra. Muitíssimo obrigada, Clara. A honra é toda minha, né? Gracinha. Carol, antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você já explicar pra gente, né? Pra quem tá em casa, às vezes tem gente que nem sabe direito o que é o LinkedIn. Eu mesma demorei para entrar no LinkedIn e vou te confessar que eu quase não alimento minha página. Então, assim, eu tenho muito para aprender com você hoje, minha amiga. E assim, então, fala aí, o que é o LinkedIn e qual a importância dele? LinkedIn é a maior plataforma de negócios do mundo. É onde o jogo muda profissionalmente. Eu tenho uma frase no meu método que fala exatamente, não é sobre fazer amigos, é sobre fazer negócios. Ponto. Então, há anos atrás, quando o LinkedIn foi lançado, ele era visto como um banco de currículos. E hoje, não mais. Há muito tempo isso mudou. E quem não está lá, várias pessoas, igual você falou, Clara, está da mesma forma. Várias pessoas chegam para mim, eu tenho uma conta, mas nunca mais entrei, não uso de forma estratégica. E, para ser muito sincera, eu nunca pensei em falar de LinkedIn, porque isso para mim era tão óbvio que eu achava que todo mundo estava ali de uma forma estratégica, e não. Não mesmo. A gente levando empresas para os Estados Unidos me deu um clique tão grande que boa parte do meu tempo eu estava ensinando as pessoas a se posicionarem na maior plataforma do mundo. Então, você ser visto, eu falo de uma forma clara, eu falo que o LinkedIn é seu cartão de visita. É como você quer ser visto para o mundo. E isso é sensacional. Você estar ali sabendo jogar o jogo muda a vida. Você tá vendo, gente? Bem, para começar já, eu vou colocar aqui um mitos e verdades sobre o LinkedIn, para que a gente já dê início aí a esse assunto. Vambora? Bora? Bora. Pode rodar. Ter uma conta no LinkedIn é uma obrigação para quem busca um novo emprego. Não é uma obrigação. Porém, você muda o jogo totalmente. Quem está ali, você pode estar procurando um emprego, você pode estar se posicionando. Então, LinkedIn é seu cartão de visita. Você pensa assim, é seu cartão de visita e é global. O mundo é muito maior lá fora. Esteja validado para viver nele. É isso, é você estar no LinkedIn. Se não tiver, muito provavelmente não vai encontrar as melhores colocações, né? As melhores colocações, aonde eu falo que é seu nicho. Ali
você foca e você faz a estratégia para entrar no seu nicho e ser visto no seu nicho. Isso muda o jogo. Então, um exemplo. Eu estou no setor, eu trabalhei 20 anos no setor automotivo. Então, eu tenho toda a minha área ali no automotivo. Me validei ali nessa forma. Então, por exemplo, eu fechei um grande contrato com a Iveco na época, há 15 anos atrás. Esse contrato, eu vou e falo ali, eu fechei esse contrato, tá aqui. Embaixo, o diretor da Iveco fala de mim, ou seja, eu estou validada. Então, há 15 anos eu já fechei, porque o problema, o bacana do LinkedIn é que é perpétuo. Então, fico ali de uma forma perpétua e você vai fechando negócios com o mundo. Isso é sensacional, isso vira o jogo. Tá vendo, gente? Vamos a mais um mito ou verdade? Que aí a gente vai seguindo aqui nesse assunto e você explicando pra gente. LinkedIn é só para quem tem altos cargos. Não. Isso é um mito. Isso é um mito. LinkedIn é para todos. E se a gente virar essa chave, que LinkedIn não é só para quem está procurando emprego, LinkedIn é para a empresa, é para o seu posicionamento, você vira a chave do jogo, você vira o jogo assim, rápido. E é sucesso garantido. E é a plataforma onde você é visto por pessoas validadas e o índice de você fechar negócio é enorme. Olha aí. Vamos a mais um mito ou verdade. A Carol vai ensinar tudo pra gente aqui, viu? Como é que a gente faz para alavancar aí a nossa página lá no LinkedIn. Recrutadores olham o perfil no LinkedIn antes de chamar o candidato para uma entrevista. É mito ou verdade? Verdade. E vai além. Quando a gente tem a nossa cidadania americana, e quando a gente teve o Green Card, o governo americano entrou no nosso LinkedIn várias vezes. Por quê? Validação, para saber o que é. Então, assim, vai além. Por isso que eu falo, olha a amplitude dessa rede. Entendeu? Então, assim, é a rede que você está validado. É como você é visto no mundo. Como você é visto no mundo. No mundo. No mundo. Então, é isso aí. A gente precisa aprender realmente a deixar ali o nosso LinkedIn maravilhoso, então. Vamos mais um mito e verdade? Só mais um, para conseguir um emprego pelo LinkedIn é preciso ter um pacote premium, que seria ali aquele LinkedIn pago, né? Não. Não precisa? Não, você consegue fazer todo... Você não precisa de ter o pacote premium. Então, o que às vezes não entrava na minha cabeça, Clara, era isso. Você tem aquilo ali, você tem a plataforma, o que tem de graça já é grandioso demais e as pessoas não usam de forma adequada. Então, foi daí que veio o método Link, que virou mais um propósito de vida, de poder ajudar as pessoas a ir para um outro nível profissional. E eu sempre falo, né, não queira ser local, seja global. E a forma de você ser global é no LinkedIn. Aí, tá vendo, gente? E Carol Moia trouxe pra gente o método Link sem precisar pagar. Ela trouxe pra gente aqui algumas dicas, não é isso? É verdade. Para que a gente possa aí dar uma alavancada aí no nosso LinkedIn, que vou te falar, o meu tá pobrezinho, menina. Tá numa pobreza, eu preciso aprender a enriquecer com você. Conta pra gente então, Carol, o que é o método Link? Então, o método Link, primeiro que é uma forma rápida de você se posicionar e validar. Então, a gente trabalha a criação da base, depois a gente trabalha a validação e depois o funil de intenção, que é você chegar em quem você quiser. É tipo um passe de mágica. É sensacional. Então, isso tudo são 5 aulas, são 5 mentorias e 1 mês de acompanhamento. Porque para mim não vale a pena, não faz sentido para mim eu te passar tudo isso e você não aplicar, porque o jogo, você tem que saber jogar o jogo ali. Olha isso. Então, é exatamente quais são as suas postagens, como você monta o seu cartão de visita, o seu perfil, como você valida e joga esse jogo. Então, assim, é um sucesso. É o que eu vivo, é aonde eu faço todos os meus negócios, já fiz negócio em mais de 30 países, e é aonde tudo acontece. Todas as empresas que chegam para a gente abrir os mercados, é de lá que vem nossos contatos. Então, isso que eu gostaria para todo mundo, principalmente se você está fora, você não ter que se explicar mais. Eu não tenho que me explicar mais, sou validada.
era o que eu gostaria de você. Para Clara, para todas as pessoas terem isso. A validação de uma plataforma, da maior plataforma de negócio do mundo. Inteligência artificial, o algoritmo, ele faz o que ali dentro do LinkedIn? Ele desabona de alguma forma? Ele deixa a gente mais apagadinho ou alavanca de alguma forma? Então, o algoritmo, tem o algoritmo, a gente pode usar a inteligência artificial em tudo ali. E nos ajuda em vários pontos, né? E tem as postagens, então a forma que você vai postando, isso tudo vai contando, você está ativo ali. E isso é muito bacana, essa pergunta é muito legal, porque o LinkedIn tem uma forma própria de você tem uma regra a ser seguida. Um exemplo que as pessoas pedem para colocar 10% de pessoal. Eu falaria 5%. E esse pessoal não é assim uma saída, nada disso. Eu coloco, por exemplo, um livro, uma foto de um livro meu e tudo. Então, o algoritmo, ele entende se você só entrou ou se você está ali julgando, se você tá curtindo, o que você faz ali. Tudo de forma estratégica, sabe, Clara? Porque ali, por isso que é importante você saber julgar o jogo. Se você entra lá hoje e começa a curtir tudo, já vem direto para mim, que te sigo. Então, tudo é estrategicamente. Então, isso é muito importante. Você saber jogar o jogo e você saber usar o algoritmo para te ajudar ali. Entendeu? Para começar, Carol, eu mesma quase não entro no LinkedIn. Eu nem lembro que ele existe muitas vezes. Tá ali um aplicativo ali no meu celular. Muitas vezes eu nem lembro que ele existe, menina. É importante a pessoa acessar todos os dias? Quantas vezes por dia? Quantas vezes por semana? Sempre curtir aquelas conexões que são de interesse dela? Dá umas dicas pra gente, assim, quais são os caminhos, assim, pra gente começar? É importante. O meu objetivo maior nisso é te mostrar esse valor. Por quê? No dia que você tiver esse valor, você vê que vira o jogo da sua vida, você vai falar comigo assim, não, eu vou entrar todo dia. O tempo que eu tô perdendo com alguma coisa inútil, vamos dizer assim, de ficar navegando em coisas que você nem tá... Você tá ali, tá todo mundo validado. Você pode chegar em quem você quiser. Quando você vira essa chave, que ali muda o jogo da sua vida profissional, você vai me falar que você vai estar lá todo dia. Precisa de postar todo dia, Carol? Não. Por que não precisa? Porque você só vai postar quando você for dar valor no que você vai ter. Você vai agregar. É diferente de uma plataforma tipo Instagram, que é o seu dia a dia, que é mais postagens. E é o seu lado pessoal, ali é profissional. Ali, se eu vou falar, eu vou agregar. Então, isso é muito importante. Então, assim, no nicho que você está, você vai fazer postagens nichadas. Então, é muito legal. Então, sim, é importante entrar. O melhor de tudo, se você ter esse valor, no dia que você pegar o primeiro benefício, que essa chave virar, você vai falar comigo assim, como que eu não sabia disso antes? Como que eu não entrava? Por quê? Às vezes você precisa de leads, você precisa de pegar para você começar seu dia. Os leads estão todos ali. Como que às vezes a pessoa usa, paga para isso, você tem ali. Então, se você sabendo jogar o jogo, Clara, é virada de chave total. Então, assim, eu entro... Eu indicaria entrar todos os dias, não precisa de fazer posts todo dia e, principalmente, ter sua base feita, sua base, quem é a Clara, quem é a Carol Moia, tá lá, prontinho. Você não ter que se explicar mais, isso é um valor muito grande. Então, isso é muito bacana. E as validações chegarem e você chegar aonde você quer. É por isso que você tem que fazer essas publicações, né, estratégicas, né? Então, assim, para a pessoa que está em casa e que não tem uma conta no LinkedIn. LinkedIn é gratuito. Isso. Né? Você me disse quantas pessoas? A cada 3 segundos, um novo usuário no mundo. Então, quer dizer, bilhões a gente já tem, né, de usuários aí no LinkedIn, né? E aí, essa pessoa que está em casa agora, ela está assistindo, ela fala assim, poxa, eu não tenho ainda uma conta no LinkedIn. Então, o LinkedIn é gratuito, você entra lá, você faz a sua conta e você começa a montar ali um perfil. Isso.
O mais importante é o que vem ali na base que você disse, né? O que está ali na bio, é isso? Isso, porque a bio é diferente ali. É diferente. É diferente. Você tem a sua... Você começa com os seus dados, tudo é estratégico. Sabe, Clara? Tudo é estratégico. Até onde você vai colocar, os hashtags para te encontrar, tudo é estratégico. O resumo, você tem que ter um resumo de tudo da sua vida ali, muito resumido, porque eu não quero entrar... Se fizer sentido o seu resumo, eu vou entrar no de baixo para saber mais, fazer negócios ou apenas conectar. Então, tudo isso tem que estar de uma forma muito estratégica. Seus posts, os seus pontos ali, é seu cartão de visita. Pensa assim, como eu quero ser vista? Está exatamente a forma que eu quero ser vista. A partir do momento que o seu cartão de visita está pronto, o que você precisa de fazer? Validar. Validar. Aí você vai ter a sua validação, que é onde eu ensino, eu faço essa base, faço essa validação, como você joga o jogo, aí tudo bem, você já tem sua base, você já se validou, você joga o jogo certinho. Agora, colher os frutos, funil de intenção, chegar aonde você quer. Aí você começa a fazer conexões estratégicas, é isso? Aí você começa a fazer estrategíssimas e você voa nisso aí. Eu posso te dar um exemplo muito bacana. Por favor. Uma empresa do Canadá me contratou para abrir o mercado automotivo em Detroit, para eles. No final de semana, isso era sábado, eu entrei no LinkedIn, fiz uma conexão direto com o diretor da Stellantis, nos Estados Unidos, que é um cargo alto, que é difícil de ser... Se não fosse via LinkedIn, não conseguiria. Me respondeu no sábado. A gente conversou e tal. Ele falou, Carol, não tem opção nenhuma de vir entrar, porque a gente não tem isso hoje aqui, de novos fornecedores. Terça-feira, está um problema em todos os tetos da Jeep, lá em Ohio e Michigan. Ele me chama e me pergunta, fechamos um contrato por 1 ano, depois renovamos, mas foi um contrato global. Como? Via LinkedIn. Essas conexões via LinkedIn são conexões muito difíceis de você fazer no mundo real. Então, ali, as pessoas são validadas. Então, é fácil de você chegar em quem você quer. E não é você que vai atrás das pessoas, as pessoas vêm atrás de você, vêm atrás do seu serviço, não é isso? É isso. E assim... aí, você fala, né, também, Carol, não pense pequeno, pense global. E para pensar global... Esse seu perfil, a sua página ali, precisa ser traduzida, não é isso? Então, eu tô no LinkedIn desde 2009. Eu sempre tive meu LinkedIn em inglês. Por quê? Porque as minhas conexões, para eu não limitar as minhas conexões. Então, eu sempre coloquei ele em inglês. E é isso que eu sugiro. Por quê? Para você conectar globalmente. Então, você fazer conexões globalmente. Seus posts não precisam ser em inglês. Porém, a sua entrada ali sendo em inglês é um passo para você chegar em qualquer lugar do mundo. Pensa isso. Então, é você ser vista e lembrada de uma forma global. Então, e ter oportunidades que você nem imagina. Você nem imagina. Então, assim, para quem é o LinkedIn? Para todo mundo. Para todo mundo. Porque você vai chegar na frente da maioria. Você vai conectar. Eu nunca viajo sem estar com a minha agenda fechada. Tudo via LinkedIn. Quem são as pessoas estratégicas para a gente encontrar em tal lugar? Está tudo ali. Amanhã eu estou indo para Goiânia. Eu tenho todas as minhas pessoas estratégicas no LinkedIn para eu conectar, para eu fazer reunião. Quando você vira essa chave, você fala, está tudo aqui, está na minha mão. Como que eu não tinha isso antes? Como é que eu não faço isso antes? Aí vem aquela outra pergunta. É para eu entrar todo dia? Você vai ver que o tempo que você vai estar ali vai ser muito útil. Olha isso. E aí você tem um livro, né? Como ampliar seus negócios através de conexões, que tem tudo a ver com esse assunto, né? Onde é que a gente encontra seu livro, Carol? O meu livro vai ser... Eu vou ser laureada no Louvre. Olha! Em outubro. Maravilhosa, parabéns! Para o lançamento do meu livro. Então, a gente fez um pré-lançamento aqui e o lançamento vai ser em outubro no Museu do Louvre,
na França. Então já fica aí essa dica, né? E depois Logo Brasil. mais, até o final do ano, acho que a gente encontra seu livro, Encontra. então, nas melhores livrarias, né? Com todas as informações aí, com todas essas dicas valiosas que Carol Moia tem pra gente, né? Pra melhorar as nossas conexões, né? Pra que a gente abra o leque de possibilidades, não local, mas global, não é isso, Carol? É isso mesmo. Vou deixar aqui também sua rede social, tá? Instagram da Carol, @Carol Cardoso Moia, como tá aparecendo aí na sua tela, Carol Cardoso Moia, então lá no Instagram. Amei te conhecer, muito obrigada pelas dicas que você trouxe pra gente, viu, Carol? Obrigada a você, Clara. Eu também amei te conhecer. A gente se encontra mais, eu espero te ver novamente. Em breve. Já fica aí um convite para você voltar. Sei que você não mora aqui, mora lá nos Estados Unidos, né? Mas vira e mexe, dá uma Nós estamos passadinha aqui pelo Brasil, né? Em outubro estaremos de volta. É isso. Então tá. Gente, é isso. O programa de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia. Obrigada por dividir comigo essa tarde maravilhosa. Eu desejo que Deus abençoe o resto do seu dia. Deixo aqui um grande beijo para você e para sua família. A gente se encontra novamente no próximo programa.